Irmãos vão ter o privilégio de participarem de uma aula da classe de catecúmenos, né? E nós estamos falando sobre oração. E eu vou fazer um resumo, eu vou dar uma passada no que nós vimos na semana passada e a gente vai dar continuidade. A gente está falando do último assunto antes de voltarmos ao início da classe, tá? Então, assim, ele começa o estudo falando assim: a oração é um santo oferecimento de nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias, tá? E os nossos catecismos, eles acrescentam a frase: com o auxílio do Espírito Santo. Bota aqui em cima. Obrigado. Então, é interessante porque essa pergunta surgiu lá na classe. Um dos alunos, uma das alunas, não lembro quem, perguntou assim: mas se Deus sabe de tudo aquilo que nós vamos pedir, se Ele conhece todas as coisas, se todas essas coisas já estão determinadas por Ele, por que é que nós precisamos orar? E nós vamos ver no estudo que, em primeiro lugar, a oração é uma ordenança. Ela é algo mandatório para o crente. Em segundo lugar, Calvino diz que a oração, ela é um meio de Deus nos colocar no nosso lugar, de nos humilhar e de que nós não nos exaltemos na presença dele, justamente por causa disso. Se pelo fato de nós sabermos que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sabe das nossas necessidades e do que nós vamos pedir antes de nós pedirmos, nós então devemos humildemente pedir. Devemos humildemente nos curvar diante do Senhor e pedir aquilo que temos necessidade, tá? Então ele coloca alguns aspectos, mesclando o que dizem os nossos símbolos de fé, falando assim: a oração, ela é a expressão dos nossos desejos. Se alguém nada desejasse, não teria motivo algum para orar. Entretanto, nós todos temos muitos desejos e anseios que podem servir de objetos de nossas orações. E aqui ele vai tratar de quais desejos nós devemos trazer ao Senhor em oração, tá? Aqui ele vai excluir todos os desejos maus. Ele vai dizer que nós não podemos levar a Deus em oração, tá? Alguns ele exemplifica, que são desejos de vingança, de ver alguém sofrer, de praticar atos de perversidade, ou de impureza, ou de injustiça, bem como todas as invejas e concupiscências, que são desejos pecaminosos. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome, né? Quem conhece vai saber quem é. A maioria que não conhece. Que diz que ela ora, quando ela tem algum problema com alguém, ela ora para Deus matar essa pessoa e a pessoa morre. Tá? Isso aí para mim é muito parecido com macumba, né? A pessoa tem algum entreveiro com alguém, vai lá, faz um despacho, faz uma macumba para acontecer alguma coisa de ruim com a pessoa. Isso é frontalmente contra o que a palavra de Deus fala, daquilo que nós devemos pedir a Deus nas nossas orações. E os nossos catecismos, eles vão falar que aquilo que move o nosso coração devem ser desejos, motivos das nossas orações, tá? Olha o naipe das palavras. Devem ser desejos lícitos, bons, nobres e santos. Então, esse deve ser o padrão daquilo que nós pedimos a Deus em nossas orações. E aí também foi levantado a questão das orações imprecatórias de Davi, né? Só que ali, quando Davi ora pedindo a morte dos seus inimigos, a punição deles, ele está invocando uma justiça santa de Deus, né? Trazendo o juízo sobre aqueles homens. E nós devemos lembrar que, além de Davi estar na genealogia de Cristo, e ele está falando em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo,
ele também se comporta como um tipo de Cristo, tá? Na sua função profeta, sacerdote e rei, tá? Então é diferente de quando eu tenho alguma desavença no trabalho com algum amigo, eu falo assim: Senhor, mata essa pessoa porque não dá, tá ruim, tá? Ali ele estava olhando o bem do povo de Deus quando ele pedia isso, tá? Esse era o foco de Davi quando ele pedia a morte dos seus inimigos, porque eles estavam afrontando o Senhor. E como o pastor aqui já falou várias vezes, naquela época você tinha essa luta do povo de Deus contra aqueles que não eram povo de Deus, manifestada de forma física, tá? Hoje não. Hoje eu não preciso pedir a morte dos meus inimigos, tá? Então isso não seria uma causa justa para se orar hoje. A gente pode pedir sim que Deus traga juízo, né? Que Deus traga vergonha para aqueles, por exemplo, os nossos políticos que não são honestos, que Deus traga vergonha, que Deus lance sobre eles o seu juízo. Isso é lícito pedir, tá? É justo que se peça. Vou falar? Tá. E aí ele fala assim: é lícito desejarmos ter fartura de alimento, vestes decentes para o corpo, saúde vigorosa para o trabalho, paz com todos, conforto material, inteligência e cultura mental, amigos leais, oportunidades de progredir e ser úteis aos outros. É lícito e recomendável desejar o bem-estar e a prosperidade material de nossos parentes e amigos e das boas causas. É louvável desejarmos ardentemente a santificação de nossas próprias vidas e de toda a Igreja de Deus, e assim por diante. Mais uma vez eu vou abrir um parênteses. É lícito, essas coisas são lícitas, são boas de se pedir a Deus, tá? Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. E quando nós as alcançamos, conforto, bem-estar, prosperidade material, a oração ela não pode ser abandonada, simplesmente porque já alcançamos. E o que ele fala no final, de buscarmos a santificação, deve ser um motivo mais ardente ainda, porque quando nós temos paz por todos os lados nas áreas da nossa vida, qual é a primeira coisa que nós somos tentados a fazer? A virar as costas para o Senhor. Se eu não tenho problema de relacionamentos, se eu não tenho problemas financeiros, se eu não tenho problemas de saúde, se eu não tenho nada que me incomoda nesse mundo, para que eu preciso do Senhor? Para que eu vou me voltar para o Senhor? E essa é uma grande tentação que os crentes são provados e caem muitas vezes, né? Porque nós buscamos essas coisas e como ele fala aqui, e a Escritura também fala, são coisas lícitas, mas pela nossa natureza corrompida, nós temos a tendência de colocar o nosso coração nessas coisas, tá? E vamos nos afastando do Senhor. E aí quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, nós nos lembramos do Senhor e corremos para nos agarrar a Ele. E também Calvino já fala que nós precisamos estar debaixo de alguma disciplina em alguma área da nossa vida para que nós não nos afastemos do Senhor, tá? Tudo isso e muito mais, essas coisas lícitas, estão incluídos na oração que Jesus ensinou a seus discípulos quando estes lhe suplicaram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós temos ali um modelo de oração em que Jesus ele vai mostrando passo a passo na oração chamada dominical, né, como nós devemos orar ao Senhor. Aí ele continua: a oração deve ser dirigida a Deus. Isso significa principalmente que não devemos dirigir preces ou orações no âmbito religioso a nenhuma criatura na terra ou no céu. Não temos de orar a nenhum santo nem anjo, mas unicamente a Deus. Significa também que devemos aproximar-nos conscientemente de Deus quando vamos orar. Lemos nos evangelhos que os fariseus oravam para serem vistos pelos homens. Suas orações, embora proferissem com aparente reverência o nome de Deus, não eram, no mais íntimo do seu ser, dirigidas a Deus, porque suas atenções estavam voltadas para os homens que os contemplavam. E aí eu dei o exemplo do fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. E Cristo, quando dá o exemplo dele, fala assim: o fariseu em pé orava de si para si mesmo, tá? Ele estava chegando
diante de Deus para mostrar o seu orgulho, as suas realizações, o seu bom comportamento e para desprezar o seu próximo. Tá? A oração dele não passou do teto, tá? Porque ele não estava orando a Deus, ele estava orando de si para si mesmo e com o objetivo de ser visto pelos homens. Tá? É preciso que nos coloquemos realmente na presença de Deus e estejamos cônscios de que Ele sonda os nossos corações. Tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a nossa oração, ela, apesar de conter palavras e falarmos o nome de Deus, ela está sendo feita para que nós simplesmente possamos impressionar uma plateia ou nos destacar, qualquer coisa que não seja direcionada a Deus. Mais um ponto, ele fala assim: só podemos pedir a Deus coisas conforme a sua vontade. Parece meio óbvio, né? E também eu falei de um slogan, um chavão que tinha, não sei se ainda tem, no mundo evangélico pentecostal, de que a oração move a mão de Deus, né? Que ao orarmos a gente muda os planos de Deus para determinadas situações. Não é verdade, né? E aqui a gente vai ver em 1 João 5,14, tá? Que a palavra de Deus vai falar assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Outra coisa que parece bastante óbvia: se eu vou pedir alguma coisa contrária à vontade de Deus, Ele não vai me atender. Mas como eu vou saber que eu estou pedindo alguma coisa que é de fato vontade de Deus? É o que foi pregado hoje: sabedoria. Sabedoria vem de onde? Do temor do Senhor, conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você está numa igreja ou você vive a sua vida sem conhecer a palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é pregada, onde ela não é ensinada verdadeiramente, você não vai conhecer a vontade de Deus. Ninguém vai chegar no seu ouvido e vai falar assim: a vontade de Deus é essa. Mentira, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Isso é claro para nós, tá? Então, se eu não sou diligente em conhecer a palavra de Deus, e não só conhecer, praticá-la, eu não vou saber se as coisas que eu estou pedindo em oração a Deus, elas estão de acordo com a sua vontade, tá? Então, o princípio básico é conhecer a Deus e a sua palavra, né? E aí, o que vai acontecer? O centro das nossas vontades, nossa alma, ela vai ser mudada para desejarmos aquilo que a palavra de Deus diz que é bom, justo e agradável a Deus. E aí a nossa oração, ela vai ser ouvida. E outra coisa que eu falei, e que nós somos fruto da nossa época, né? Nós somos fruto de uma sociedade instantânea, em que você manda uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp, se em 2 minutos ela não responder, você já fica desesperado, manda outra, liga, poxa, não recebeu minha mensagem, e você já quer uma resposta, tá? O ser humano sempre foi assim, hoje em dia é muito pior, e nós não temos a noção de que necessitamos, apesar de ter sido ouvidos, nós podemos receber aquilo que pedimos daqui a bastante tempo, segundo a nossa concepção, ou podemos receber um não de Deus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo com relação ao espinho na carne. Ele pediu a Deus que o livrasse, era algo justo, ele estava sendo atormentado por aquele mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E Deus atendeu a oração dele, mas qual foi a resposta? A minha graça te basta, tá? Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de bom grado vou me gloriar nas minhas fraquezas. Será que a gente está preparado para ouvir uma resposta dessa do Senhor? Ao enfrentarmos algum problema familiar que a gente não consegue resolver, ao enfrentarmos uma doença, ao enfrentarmos dificuldade de emprego, será que a gente está disposto a ouvir essa resposta do Senhor? A minha graça te basta.
Você precisa aprender a depender de mim, tá? E notem, essas coisas são coisas lícitas, tá? que nós devemos pedir ao Senhor, tá? Esse contexto do versículo que nós falamos lá de 1 João, ele vai inspirar certeza a quem ora. Ele está cercado de expressões: para saberdes, sabemos, estamos certos, todas tendentes a estabelecer um clima de segurança. É, pois, um grande erro suscitar dúvida baseado nesse passo bíblico, conforme alguns têm feito, quando oram e ficam hesitando sobre se teriam pedido conforme a vontade do Senhor ou não, justamente por não conhecerem a vontade revelada de Cristo. A vontade do Senhor está revelada nas Escrituras Sagradas. Quando oramos por uma causa que as Escrituras apoiam, podemos ficar certos que Deus vai nos ouvir. E eu acrescento mais, Ele vai nos ouvir e vai nos responder, tá? A Escritura, ela fala lá em João 14:13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E mais, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso em meu nome, ele vai falar aqui mais à frente, é como se o próprio Cristo estivesse pedindo a Deus, tá? Quando você tem um comissionamento para falar em nome de alguém, você tem uma procuração, tá? Tudo aquilo que você falar é como se aquela pessoa estivesse falando. Então não adianta simplesmente eu chegar no final da oração, em nome de Jesus, amém. Não é isso que ele está falando. Novamente, pedir as coisas como se o próprio Cristo estivesse pedindo isso a Deus. Por isso que quando ele fala que se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, ele vai fazer, é como se o próprio Cristo estivesse pedindo isso ao Senhor, tá? Que nós podemos estar pedindo coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, pedindo coisas que não são boas para nós nem para os outros, e só porque no final nós falamos, em nome de Jesus, amém, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos atender. Não, não é assim, não é assim que funciona, tá? Jesus Cristo, ele tem uma figura muito interessante, ele tem crédito infinito para com Deus, o Pai. O pedido em seu nome, e por ele apoiado, é como um cheque que ele assinou para nós, e com certeza aquele cheque vai ser pago, tá? Porque ele tem, com Deus, ele pode pedir o que ele quiser, que o Pai vai dar. E como nós somos seus discípulos, filhos do mesmo Pai, co-herdeiros, irmãos em Cristo, quando pedimos em nome dele, nós fazemos uso dos seus créditos ou méritos para sermos atendidos na nossa oração, tá? Mais um ponto: a oração eficaz é feita com o auxílio do Espírito Santo. Vamos abrir aí Efésios 6:18. A palavra do Senhor fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós encontramos a frase orando no Espírito, assim como os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar e foram atendidos, assim nós, outros,
também reconhecemos que não sabemos pedir ou orar como convém. E uma vez, humildemente, reconheçamos a nossa limitação e esperamos no auxílio do outro Consolador que Cristo enviou da parte de Deus para ficar sempre conosco. O mesmo Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza e intercede sobremaneira por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração, ela vai ser mediada pela ação do Espírito Santo. E não é algo que muitos julgam sobrenatural, não. É algo estabelecido por Deus para que, ao orarmos, o Espírito Santo, cujo ministério é o ministério do ensino da palavra, né? E Jesus vai falar isso com os seus discípulos, que quando eles estivessem diante das autoridades, eles não se preocupassem com o que iriam falar, mas eles seriam lembrados pelo Espírito de tudo aquilo que ele ensinou, e lhes seria dado o que falar. Da mesma forma na oração, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo, não para proferir palavras sem sentido, não para falar daquilo que não sabemos da palavra de Deus, mas sermos lembrados daquilo que já fomos instruídos, para assim a nossa oração ela ser de acordo com a vontade de Deus e dessa forma ser aceita diante do Senhor. Mais um aspecto, a oração ela deve ser feita com a confissão dos nossos pecados. Conforme João fala, para mantermos comunhão com Deus, que é a luz, é essencial que andemos na luz e não nas trevas. Ora, o andar na luz não significa andar sem pecado, tal como o próprio Deus. Pelo contrário, o apóstolo pode logo corrigir essa noção incorreta, dizendo: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em 1 João, capítulo 1, de 5 a 10, vai falar assim. Por certo, João, ao escrever esses versículos, se recordava da noite da última Páscoa de Jesus, quando este lavou os pés dos seus discípulos. A recusa de Pedro deu lugar a que o Senhor o advertisse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro queria ocultar de Jesus os pés que não estavam limpos, mas era necessário trazê-los à luz para serem lavados, pois no regime das trevas não podia ele ter comunhão com aquele que é a própria luz. A entrega do pé imundo para ser purificado simbolizava a confissão de pecados. Jesus mesmo havia ensinado a orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Nós não podemos nos achegar diante de Deus em oração sem reconhecer que somos pecadores. E aí mais uma vez vai entrar o conhecimento de Deus. Se nós não sabemos quem é o Senhor, não conhecemos a sua santidade, não conhecemos a sua glória claramente exposta nas Escrituras, e nos achegamos diante de Deus achando que Ele é um igual nosso, ou muitas vezes até inferior, né? E muita gente gosta de chegar diante de Deus dando ordem: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, eu ordeno isso, eu declaro aquilo, assim, completamente furado, né? Mas com relação à confissão de pecados, quando nós nos achegamos a Deus para orar, nós devemos ter essa consciência, e isso não pode ser algo meramente mecânico, tá? Não pode ser meramente uma formalidade, mas nós devemos olhar para dentro de nós de forma sincera e reconhecer que somos pecadores e necessitamos do seu perdão, tá? Então a gente não pode ter uma vida de oração sem reconhecer os nossos pecados. Não podemos chegar diante de Deus para orar e reconhecer o pecado dos outros, né? Como fez o publicano, o fariseu, olhando para si, se achando justo, mas conseguindo enxergar o pecado do seu semelhante, tá? Não podemos. Ao orarmos, a confissão de pecados, ela deve ser algo constante, tá? Porque apesar de sermos regenerados e transformados pelo Espírito Santo, em nós ainda habita uma natureza corrompida, tá? E todo o tempo nós somos tentados a pecar
por pensamentos, palavras e ações, e muitas vezes caímos. As pessoas ao nosso redor muitas vezes nem vão perceber, mas se a luz do Espírito Santo, a luz da palavra, ela é lançada sobre os nossos corações diariamente, a gente vai começar a ter olhos para essas coisas, e ao termos olhos para essas coisas, humildemente chegamos na presença do Senhor e humildemente confessamos o nosso pecado. Outro ponto: a oração deve ser feita com agradecido reconhecimento das misericórdias de Deus. Outra característica da nossa sociedade, que é uma característica do ser humano, mas hoje isso aí está muito mais claro, porque se você pegar a geração de 20 anos para baixo, pelo menos, foi uma geração que tinha muitos direitos e nenhum dever, tá? Você tem bolsa isso, bolsa aquilo, as pessoas não precisavam trabalhar, só recebiam, e você criou uma geração de pessoas mal agradecidas. E eu não estou falando só no nosso meio não, generalizando, tá? Mas uma das características do ser humano caído é a ingratidão, tá? Muitas vezes nós somos ingratos. Isso eu falo no âmbito das nossas amizades, tá? Só que isso é muito mais grave quando é em relação ao Senhor, tá? Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós podemos realizar de bom, até o ar que nós respiramos, é por causa da sua bondade e da sua misericórdia que permeiam toda a criação. Então, se nós temos o hábito de murmurarmos, se nós temos o hábito de não sermos agradecidos, tá? Nós estamos incorrendo em um grande erro, porque isso deve ser uma diretriz da nossa vida, uma delas, né? Sermos gratos, porque o Senhor, Ele já nos deu o bem mais precioso que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Tá? Quando nós entendemos que Deus nos amou com um amor eterno, lá na eternidade, Ele já olhou para cada um de nós, escreveu o nosso nome e sobrenome no livro da vida, porque Ele nos amou e está nos livrando de uma condenação eterna no inferno. Somente isso já era suficiente para agradecermos, né? E mais, além disso, Ele nos dá boas coisas nesse mundo, né? Apesar de vivermos nesse deserto, caminhando para a Canaã celestial, né? O Senhor, Ele nos enche de bênçãos, muito mais do que aquilo que precisamos. Eu não vou nem falar do que nós merecemos, porque não merecemos nada, tá? Então, a oração, ela deve refletir isso, mas não somente da boca para fora, mas deve refletir uma vida de agradecimento a Deus, uma vida de abandono da murmuração. Que é interessante que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Ao atravessar o Mar Vermelho, eles viram a destruição do exército de Faraó, tá? A mão portentosa de Deus. Passou 3 dias. O que eles fizeram? Murmuraram. O Senhor nos tirou do Egito para morrer nesse deserto de sede. Passou mais um pouco. Ah, que saudade das panelas cheias de carnes, das cebolas, né? Dos temperos, da comida do Egito. Murmuraram. Apesar de estarem vendo manifestações extraordinárias do poder de Deus, miraculosas, não é? É tão interessante porque eles caminhavam no deserto, só que eles estavam debaixo da nuvem, eles tinham sombra. À noite, a coluna de nuvem era uma coluna de fogo. Vocês já viram o deserto à noite? A temperatura chega a menos 40, menos 50, dependendo do deserto. Tinha uma coluna de fogo para alumiar e aquecer. Era a presença de Deus física. Murmuravam, tá? Ingratos. Saíam da tenda, catavam o alimento,
à tarde, codornizes. Os caras tinham pão e tinham carne. Olha que dieta boa para se comer, né? Eles comeram pão dos anjos, como diz a Escritura. Era Cristo que era servido para eles. E o que eles faziam? Murmuravam. Eles estavam sendo abençoados, o pé não inchou, a veste não gastou, a sandália não arrebentou durante 40 anos. E o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam. Monte Sinai, Deus desce sobre o monte fumega, treme, e o povo fica assombrado com a presença de Deus. Aí Moisés sobe para receber a lei. O que acontece? O povo vira para Arão, murmura, esse Moisés sumiu. É fácil a gente olhar para trás e falar assim, poxa, esse povo realmente era rebelde, né? Dura cerviz. Se nós não olharmos para a palavra do Senhor, reconhecermos que somos pecadores, nós vamos fazer pior. Porque eles começaram a receber a lei revelada de Deus ali. Nós já temos toda a lei de Deus revelada a nós e temos o próprio Cristo manifestado, tá? Então, quando nós estamos nessa tendência de não sermos agradecidos, murmurarmos, muito cuidado, porque a forma de Deus tratar o seu povo continua igual. A disciplina ela vai vir da mesma forma, tá? E a oração ela tem que refletir isso. Não pode ser uma oração hipócrita. Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelas coisas que o Senhor tem me dado, se no meu dia a dia eu murmuro, se no meu dia a dia eu fico reclamando das coisas, se eu pergunto, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu costumo falar com os meus alunos, parecia uma coisa muito crente, né? A pessoa estava sofrendo, estava passando por alguma coisa ruim na vida, aí a pessoa fala assim, eu estou orando para saber o que Deus quer me ensinar com isso. Tem uma resposta só. Você precisa aprender a ser mais santo. Só. Toda a disciplina de Deus na nossa vida, as coisas ruins que nos acontecem nesse mundo, que a gente sabe que é para o nosso bem, tem um único propósito: abandono de pecado e santificação, tá? Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente está passando por alguma situação difícil, o que eu preciso mudar? Volta os olhos para a Escritura, tá? Olha para a sua vida, veja. E se você não enxergar nada, Senhor, eu sou pecador, fala como salmista, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu sua mãe, eu preciso da tua graça, tá? A gente não tem como ser mal agradecidos diante dele, tá? As epístolas de Paulo, ele sempre começa com ações de graças e súplicas que tinha que levar a Deus, tá? Eu não vou passar por todas, mas se nós olharmos todas elas, nós vamos ter, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 8: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, tá? Lá em Filipenses ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas com ações de graças, tá? E aos Colossenses ele escreve, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, tá? Essa condição de satisfação em Deus, tá? Ela só vai ser possível quando nós nos dobrarmos à palavra do Senhor, quando nós pararmos de olhar para as mentiras que o mundo prega, do que é a felicidade, do que é a realização pessoal e profissional, do que nós almejamos de status nesse mundo. Quando a gente para de olhar para as mentiras do mundo e volta os olhos para a verdade da palavra de Deus, a gente vai conseguir se sentir satisfeito, tá?
A gente vai entender que em tudo nós vamos ser abençoados e bem-sucedidos. Tá? Ser bem-sucedido não é ser rico, não ter preocupação com dinheiro, não. Ser bem-sucedido é obedecer a palavra de Deus e viver a sua vida de acordo com o padrão das Escrituras. Tá? Os antigos falavam que a riqueza nem sempre é sinal da benevolência do Senhor e da sua boa mão. E a pobreza nem sempre é sinal do seu desfavor. Tá? Muitas vezes nós somos colocados numa situação de tranquilidade e nos afastamos do Senhor. E ele continua falando assim: quando todos os nossos anseios forem satisfeitos e as nossas mais elevadas esperanças houverem sido substituídas pelas realidades que lhes correspondem, não havendo mais lugar às súplicas, então e por toda a eternidade havemos de dar graças a Deus, com uma compreensão mais nítida de todas as suas misericórdias exercidas liberalmente para conosco durante o tempo. Vai chegar um momento, tá, em que nós não vamos mais precisar pedir nada a Deus. Nós não vamos ter mais que lutar contra o nosso pecado e pedir mais santidade, pedir a Deus que nos livre do mal, pedir a Deus que nos proteja da violência. Esse momento vai chegar. E aí o que vai ter lugar? Qual será a oração? Ação de graça. E se eu não exercito a oração de ação de graça hoje? Será que eu vou estar apto a exercer somente esse tipo de oração? É muito parecido, tá? Eu faço essa comparação com relação ao dia do Senhor. Se eu não anseio em estar no dia do Senhor diante de Deus, em assembleia solene, para ser alimentado pela palavra, na comunhão dos meus irmãos, como que eu vou ansiar pelo verdadeiro dia do Senhor? Como que eu vou estar diante do Senhor eternamente satisfeito, se hoje eu já não exerço isso na minha vida? Mesma coisa é a ação de graças, o ser agradecido a Deus. Tá? Porque nós, apesar de continuarmos sendo criaturas, tá, a nossa mente ela vai conseguir entender muito mais coisas do que entendemos agora. Não tudo, porque seremos criaturas. Tá? E vamos poder ver claramente todo o plano de Deus para a salvação de pessoas miseráveis como nós. E vamos ter bastante motivo para agradecer. Tá? Mas se nós não somos afeitos à gratidão nesse mundo, se a ação de graças ela não permeia a nossa vida e as nossas orações, pode ser que isso não vá acontecer no futuro. Aí o autor ele faz algumas divisões didáticas, eu não vou me prender a isso, sobre súplica, intercessão, adoração, e ele vai terminar falando sobre oração pública e particular. Tá? E é bem interessante que Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele fala que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar minha porta, colocar diante do Senhor as minhas petições, e o meu Pai que vem em secreto, ele vai me recompensar. Tá? Os fariseus eles gostavam de orar nas praças, levantando as mãos, fazendo todo um teatro para serem vistos dos homens e serem achados mais santos. Tá? Esse não é o objetivo. Tá? O objetivo é estarmos a sós diante de Deus numa oração privada. Tá? E esse isolamento, o estar separado é apenas do sujeito que ora, da pessoa que ora, tá? Não do objeto pelo qual ele suplica, pois justamente na oração privada é que melhor podemos interceder por nossos amigos, por nossos parentes, por nossos irmãos na fé, por nossas igrejas, por nossa pátria e até por nossos inimigos. Tá? E a oração pública, ela no culto, ela tem um caráter todo especial. Nosso pastor já falou sobre isso, né? E na nossa igreja, somente os líderes da igreja, eles vão orar em público na igreja, seguindo a orientação do apóstolo Paulo sobre o comportamento de cada classe de pessoas no âmbito da igreja. Tá? Mas ele também nos ensina e ensinou aos seus discípulos que nós devêssemos orar em conjunto e promete estar presente no meio do povo de Deus. Então,
mais uma recomendação. Nosso pastor fala bastante, né, sobre a nossa reunião de oração. Apesar da oração ela ser uma ordenança, muitos de nós não têm prazer nessas ordenanças. O salmista, no Salmo 119, ele vai mostrar de forma clara o prazer que ele tinha na lei, nos mandamentos, nos juízos de Deus, nas suas ordenanças, né? Eu sei que muitas vezes nós temos algumas dificuldades para, como igreja, estarmos orando. E esse é o momento que nós temos de compartilhar as nossas necessidades com os nossos irmãos e, de uma forma desimpedida, orarmos ao Senhor como igreja, sabendo que Ele está ouvindo e vai nos abençoar. Não podemos desprezar essas oportunidades. Tem que ser o contrário. Eventualmente eu não posso, tá? Sempre eu não posso. Sonde o seu coração, tá? Muitas vezes nós sempre temos uma desculpa na ponta da língua quando somos interpelados sobre alguma coisa relativa ao reino de Deus. Veja se você já tem uma resposta pronta e pense sobre isso, tá? Ao saber que a oração ela é uma ordem do Senhor para a sua igreja, tá? Todos os relatos mostrando depois que Jesus foi levado aos céus, que Ele ascendeu aos céus, os discípulos estavam reunidos orando. Eles estavam em oração, trancadas as portas, eles estavam orando, e o Senhor abençoa a sua igreja quando ela, em oração, se volta ao Senhor, tá? Então é uma parte importante da oração, a oração comunitária, não só no culto, mas a reunião de oração ela é muito importante, tá? Para que nós nos exercitemos na prática da oração. Mais uma vez, não adianta eu vir para a reunião de oração, orar, colocar tudo diante do Senhor, orar bonito, se a minha vida durante a semana não é uma vida de oração, como Jesus ensinou, tá? Tudo que nós fazemos aqui deve ser reflexo de uma vida que se preparou e ansiou para estar aqui nesse dia, para juntos em comunidade refletirmos aquilo que vivemos durante a semana, tá? Alguém não quer falar alguma coisa? Vamos orar. Estou brincando, se alguém quiser falar, pode falar. Senhor Deus, graças te damos por esse dia, pela Tua palavra, pela pregação. Te agradecemos, ó Pai, pela maravilhosa obra de Cristo que nos alcançou e nos resgatou desse mundo de perdição e da condenação eterna, Pai, que pesava sobre nós, do escrito de dívida que era contra nós. Agradecemos ao Senhor porque podemos nos chegar a Ti e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos pecados, clamando pelo Teu perdão. E pedimos, ó Pai, que possamos ter olhos para a Tua Escritura, conforme o Senhor mesmo requer de nós. Possamos tê-la. É muito bonito falar que temos ela como regra de fé e prática, mas que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, ó Pai, naquilo que falamos, pensamos e nas nossas atitudes. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça sobre nós, ó Pai, para que possamos ouvir e praticar, como aquele construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares debaixo da Tua proteção, nos traz logo mais à noite, mais uma vez para a Tua casa, para juntos glorificarmos o Teu nome, o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 2 minutos.